Bom dia, pessoal. Alexandre, dando continuidade àquelas nossas aulas, a videoaula sobre Brasil República, terminando com a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, e agora vamos ter a ascensão do presidente Marechal Floriano Peixoto, chamado Marechal de Ferro, que ele vai pôr a República à mão de ferro para os inimigos de preferência, né, a governar a mão de ferro de forma ditatorial. Mas como se dá isso? Ele é vice-presidente, pode assumir diretamente? Não, a Constituição de 1891 propõe no artigo 42 que ao menos a metade do governo anterior fosse concluído para que o vice pudesse assumir. E não foi o caso de Deodoro da Fonseca. Ele ficou menos desse prazo determinado pela Constituição, então Marechal Floriano não poderia assumir. E alguns generais da época do Exército fizeram um manifesto e incitaram parte do Exército e alguns federalistas brasileiros a não concordar com a ascensão do Marechal Floriano Peixoto ao poder, ou seja, deveria convocar novas eleições. Seria constitucional naquele momento a proclamar novas eleições. Só que o Marechal Floriano Peixoto falou: não, eu não fui eleito pelo povo. A justificativa é que ele não foi eleito pelo povo, portanto, aquele artigo 42 não adentraria, no seu modo de vista, a sua pessoa, que ele deveria assumir sim como vice-presidente da República. Então, para esse cara estar lá no poder, alguns setores tiveram que apoiar, né? Como o setor da elite cafeeira, parte do Exército Republicano e o Partido Republicano Paulista, que é das elites, dos grandes latifundiários do país, né? Então, com tudo isso, Floriano Peixoto ascende ao poder e, para agradar esse pessoal, abre o Congresso, já que Deodoro da Fonseca fechou o Congresso e decretou estado de sítio. Então, Floriano Peixoto abole o estado de sítio e abre o Congresso, né? Então, como é que vai ficar essa opinião pública? A opinião pública, a parte da imprensa, não vai concordar, vai querer as novas eleições, fala que isso é inconstitucional, antifederalista, que Marechal Floriano estava tomando o Estado de assalto, e foi isso que ele fez. A opinião pública, a parte da imprensa, a classe média urbana e alguns setores da população ficaram insatisfeitos porque deveriam ter nova eleição, e não foi isso que houve. Em contrapartida, Marechal Floriano já começa a perseguir, logo a sua posse, começa a perseguir esse pessoal que foi contrário à posse dele. Ou seja, a opinião pública, a imprensa, essa classe média que foi contrária à sua ascensão ao poder, começa a ser perseguida pelo governo Marechal Floriano Peixoto. Ou seja, o próprio Olavo Bilac, que era um grande escritor da época, e o José do Patrocínio, que foi um dos grandes do movimento abolicionista, vão ser presos por discordarem da ascensão de Marechal Floriano Peixoto ao poder. Ou seja, começa a perseguição aos opositores. Em contrapartida, ele vai pegar os presidentes dos estados, que são os governadores atuais, que foram colocados lá por Marechal Deodoro da Fonseca, e vai colocar pessoas da sua própria confiança. Ou seja, vai angariar mais inimigos. Aquele pessoal militar que era da ala do Deodoro da Fonseca vai ficar muito contrariado com isso, né? Porque ele tirou o pessoal do Deodoro da Fonseca e colocou pessoas de confiança dele nos agora estados da República.